Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma aula de História e Geografia, a aula 15 da professora Juliana Pires. Unidade 16, um espaço rural no passado. Pegue seu material apostilado e vamos começar nossa aula. Na rotina de hoje nós teremos Unidade 16, um espaço rural do passado. Nós vamos trabalhar da página 145 até a página 149, falando um pouquinho da época do café, da produção do café. Lá na página 151 até 153, nós vamos falar um pouquinho dos trabalhadores nas fazendas do café. Quem eram os trabalhadores, como funcionava, como era a produção, tá? E a atividade 2, página 155, tarefas, exercícios 1, 2 e 3, páginas 155 e 156. Na aula de hoje nós vamos... Qual é o objetivo da nossa aula? O que nós vamos aprender hoje? Nós vamos conhecer o espaço rural no século XIX. Olha aqui, esse número aqui. Isso aqui está apresentado em algarismo romano e quer dizer século XIX. Logo, logo vocês aprenderão na aula de matemática. Perceber a importância da produção do café para o Brasil no século XIX, entender o conceito do processo, como acontece da plantação até o consumo do café, identificar as mudanças e permanências das atividades na zona rural cafeeira no decorrer do tempo histórico, o que aconteceu, como era e quais as mudanças que aconteceram. Então vamos começar nossa aula. Na página 145 do seu material, unidade 16, um espaço rural do passado. Você conheceu as paisagens rurais e as atividades praticadas atualmente no campo. No passado, embora não houvesse tantas atividades, a paisagem rural brasileira também era bem diversificada, ou seja, era bem diferente, tinha vários tipos, né? Nesse módulo, você conhecerá uma das paisagens rurais do passado, a das grandes fazendas de café. Nessa unidade, nós vamos observar bastante imagens. Quando nós olhamos uma imagem, uma foto, nós podemos caracterizar isso como um documento histórico. Por quê? Porque ele conta a história de algum lugar, de uma região, um fato que aconteceu através da imagem. Então, observar, isso aqui foi uma foto, tá? Essa foto é de uma plantação de café numa fazenda Santa Silvéria, em Cravinhos, São Paulo, no ano de 1900. Ou seja, essa foto foi tirada há mais de 100 anos. Então, aqui a gente tem a casa grande. Na frente aqui da casa, nós temos o lugar onde o café é lavado e secado. Daqui um pouquinho nós vamos falar um pouquinho mais disso. Quando nós olhamos aqui atrás, nessa imagem, ó, embora ela é em preto e branco, nós conseguimos identificar que se trata das plantações do café, já que é essa paisagem que nós vamos tratar na aula de hoje, tá? Então é importante nós observarmos com atenção todas as imagens do módulo. Olha essa outra imagem. Essa aqui já foi um retrato. Aquela primeira foi uma foto e essa foi um retrato pintado por um artista, tá? É uma plantação de café de Johann Steinmann, de 1835. Essa obra retrata uma fazenda de café no Vale do Paraíba, no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, esse pintor, ele observou essa paisagem, né? Ele observou esse cenário, essa fazenda do café e retratou. Diferente da primeira foto, onde a gente conseguia ver plano, essa região aqui, ó. Nessa próxima imagem, a gente consegue ver planície, que é característico da região do Rio de Janeiro, tá? Trocar ideias. Em sua opinião, no passado, na época das fazendas do café, já existia essa relação entre o campo e a cidade, como ocorre hoje? Vocês lembram que nós estudamos nas aulas anteriores essa relação que tinha dos produtos da zona rural com a cidade? Será que nessa época do café já existia essa relação? 2. Você acha que naquela época os problemas que as pessoas enfrentavam na zona rural eram os mesmos problemas de hoje? Será que tinha as mesmas dificuldades
Vocês ouviram também na aula anterior as dificuldades apresentadas pela professora Vânia? Será que são as mesmas da época do café? Página 146, na época do café. No Brasil, por volta de 1822, havia muito mais habitantes no campo que nas cidades. A maioria das pessoas morava e trabalhava em grandes fazendas produtoras de cana-de-açúcar, algodão, cacau, café e gado. Era mais ou menos assim, para cada 10 pessoas, 8 moravam na zona rural e apenas 2 pessoas moravam na cidade, na zona urbana. Então, a grande maioria trabalhava ou morava na zona rural. A seguir, vamos estudar as fazendas do café e seu importante papel na história. Observem essa imagem aqui, ó. Esse aqui é o produto, é o fruto do café. Normalmente tem pessoas que não conhecem, a gente já vê o café em pacotinho lá, aquele pozinho marrom, né? Mas ele vem dessa frutinha aqui, ó, é uma fruta vermelha. O café é um fruto vermelho que, depois de seco e torrado, produz uma bebida muito apreciada e que todos nós conhecemos. Embora no passado tenha sido um produto muito importante para a economia do Brasil, o café não é uma planta de origem brasileira. Trata-se de uma planta nativa. O que é nativa? Na verdade, ela é de uma determinada região, ela não é do Brasil, tá? O café, a origem dele é de um país africano chamado Etiópia. Então, a primeira mudinha que saiu, ele é originário, ele é nativo lá da Etiópia, de um país da África. O café chegou à Europa pelas mãos de comerciantes italianos e árabes. Mais tarde, em 1727, chegou ao Brasil, quando um militar que morava no Pará obteve uma muda do café ao visitar a Guiana Francesa. Então, através desse militar que trouxe a primeira mudinha para o Brasil, que o café começou a ser plantado aqui. Observe no mapa as regiões onde situavam as fazendas produtoras do café. Então, toda vez que nós vemos o mapa, é muito importante nós observarmos cada informação que esse mapa traz para a gente, inclusive a sua legenda. É através da legenda que ele orienta o que nós precisamos saber, quais os dados nós devemos saber no mapa, procurar. Olha aqui, em verde, está até 1850. Onde o café era plantado até 1850? Toda essa região aqui, ó. Essa região que está em verdinho aqui no mapa, tá? Era onde começou a maioria do café, a plantação de café. Já de 1850 a 1900 é essa região maior aqui, ó, que o café se expandiu. Ele pegou um pedacinho aqui, ó, do estado de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro. Então, toda essa área aqui um pouquinho mais escura foi quando o café começou a se expandir, tá? Então, o café foi plantado primeiramente na região do Vale do Paraíba, que é essa região do Rio de Janeiro, aquela região montanhosa, aquela região de serra, ela é chamada região do Vale do Paraíba. E depois, na região conhecida como Oeste Paulista, a partir de 1850, que ele já pega, olha, um pedaço do estado de São Paulo, e essa região ficou famosa e conhecida pela produção do café, pela plantação e produção do café. Vamos observar essa imagem aqui. Quando a gente olha esse retrato, esse folheto, o que a gente consegue observar? Como era a roupa? Como que era a vestimenta das pessoas que estavam nesse local? Você consegue observar as mulheres de chapéu, vestidos luxuosos. Olha o homem, uma espécie de um terno, né? Chapéu também. Olha só, isso aqui é uma propaganda, né, de um café expresso, de um serviço instantâneo. Vamos observar aqui, quem será que frequentava esse local aqui? Será que eram pessoas mais simples? Será que eram pessoas da alta sociedade? Pela vestimenta deles, o que vocês conseguem perceber? Vamos dar uma olhadinha no texto. Dentro e fora do Brasil, o café era vendido em grande quantidade, pois muitas pessoas apreciavam a bebida que se produzia a partir dele. Nos Estados Unidos e em diversos países da Europa, aliás, ele era considerado um artigo considerado de luxo.
Por isso, sua produção gerava riqueza para o país e para os donos das fazendas, os cafeicultores. Então, na verdade, o café era um produto que era muito apreciado, ele era considerado de luxo, tá? Então, esse local aqui, na verdade, é um café. E ele era frequentado por pessoas da alta sociedade, pessoas que possuíam dinheiro, né, muito dinheiro, naquela época. Olha só, esse retrato aqui, ó, é em Londres e Paris. A bebida deu origem a casas de café, que se tornaram ponto de encontro de banqueiros, comerciantes, intelectuais, políticos e pessoas da alta sociedade. Até hoje, os bares de Paris são chamados de café. Então, ainda é comum, né, lá na Europa, em Paris, por exemplo, ter locais para receber as pessoas e são chamados de cafés, tá? Vamos observar essa outra imagem. Essa aqui já é uma foto real. É uma foto de uma família. Nas fazendas de café do Brasil, os proprietários e sua família viviam de maneira luxuosa. Na foto, Martinho Prado Júnior e sua família em 1890. Esse aqui, na verdade, era um dono de uma plantação de café, um cafeicultor, pela roupa, pela tradição, até por ele mesmo conseguir tirar uma foto na época, demonstrava que ele era uma pessoa de classe social elevada, né? Ele era rico, né? Ele tinha posses, ele era um cafeicultor, um proprietário. Então, ele tinha uma renda consideravelmente alta, tá? Para aquela época. Trabalhando com documento. Agora nós vamos falar um pouquinho de um documento, tá? Auguste de Saint-Hilaire, um botânico francês. O que é um botânico? O botânico é um especialista que estuda os vegetais. Uma pessoa que estuda vegetais, ela é chamada de botânico. Então, esse botânico francês, quando veio ao Brasil em 1822, ele viajou da cidade de São Paulo para o Rio de Janeiro e no trajeto fez anotações sobre o que via e ouvia. Então ele viajou fazendo esse trajeto do Rio de Janeiro para São Paulo e ele fez observações, ele fez um relato de tudo o que ele viu. Vamos prestar atenção nesse relato. Leia o texto a seguir, um trecho do relato que ele escreveu. Então ele disse assim: desde ontem começaram a haver plantações de café, hoje mais numerosas. Devem sê-lo mais ainda à medida que me for aproximando do Rio de Janeiro. Esta alternativa de cafezais e matas virgens, o que seria mata virgens? É uma mata que nunca foi explorada, que não teve intervenção do homem. Ela está lá intocada da natureza. Então, esta alternativa de matas, cafezais, matas virgens, roças de milhos, vales e montanhas, essas pequenas habitações rodeadas das choças de negros. O que é de uma choça? É de uma casinha simples, uma casinha pobre, tá? E as caravanas. O que são caravanas? Eram grupos de viajantes que vão e vêm, dão os aspectos da região grande variedade. Torna-se agradável percorrê-la. Confirmaram que as outras pessoas já me haviam dito. Há apenas uns 20 anos que se começou por aqui a cultivar o café, que hoje faz riqueza na zona, ou seja, faz riqueza naquela região. Zona significa região. Quanto mais me aproximo da capitania, eles queriam a divisa entre um estado e o outro, tá? Do Rio de Janeiro, mais consideráveis, ou seja, mais chamava a atenção, se tornam as plantações. Várias existem também muito importantes, perto da Vila de Resende. O proprietário dessas redondezas, né, dos lugares próximos ali, possuem 40, 60 e 80, até 100 mil pés de café. Pé quer dizer a plantinha, a mudinha. Pelo preço do gênero seria a mercadoria. Então aqui nós estamos falando de quem? Do café. Pelo preço do café, devem estes fazendeiros ganhar somas enormes, ou seja, receber muito dinheiro, né? Soma é uma determinada quantia de dinheiro. Então, pelo preço do café, devem estes fazendeiros ganhar muito dinheiro. Vamos lá agora, na página 148, responder as questões. Se necessário, releia o texto.
É muito importante quando vocês estão em casa fazendo a tarefa, tá com alguma dúvida, volta lá no texto, releia o texto novamente ou pause a videoaula e olhe novamente a matéria, tá? A explicação do seu professor. Então vamos lá. Quem escreveu este documento e quando ele foi escrito? Essa informação nós trazemos lá, ó. Já quando a gente fala trabalhando com o documento, quem escreveu foi Auguste de Saint-Hilaire em 1822. Por que no trajeto entre São Paulo e Rio de Janeiro, o botânico considerou a paisagem tem grande variedade? Lá no texto ele relata que vê várias coisas, matas virgens, as choças dos escravos, não é mesmo? Várias situações. Ele viu cafezais, matas virgens, roças de milho, vales, montanhas e pequenas habitações. Então, quer dizer, ele viu uma grande variedade de coisas por esse trajeto que ele fez entre São Paulo e Rio de Janeiro. Lá na página 149. Em 1822, havia mais plantações de café em São Paulo ou no Rio de Janeiro? Justifique sua resposta com um trecho do documento. Vamos voltar rapidinho lá no documento. Toda vez que eu respondo uma afirmação, eu preciso voltar no texto. E aqui ele fala, quanto mais me aproximo da capitania do Rio de Janeiro, ou seja, lá era predominante as plantações de café no Rio de Janeiro, conforme o trecho. E ele fala assim também, na pergunta 4. Segundo Saint-Hilaire, o café gerava riqueza? Justifique sua resposta com trechos extraídos do documento. Lá no finalzinho do texto eu frisei bem, né? Que a produção de café gerava riqueza para os proprietários. Esse é um dos trechos. E tem um outro aqui que ele também comenta, ó. Há apenas uns 20 anos que se começou por aqui a cultivar, que hoje faz riqueza da zona. Quer dizer, faz riqueza daquela região. E o último trecho que eu comentei com vocês. Pelo preço do gênero, pelo preço do café, devem estes fazendeiros ganhar somas enormes, né? Ou seja, muito dinheiro. A produção do café. Entre os pés de café plantados nas fazendas e os sacos repletos de grãos do produto que eram vendidos para outros países, havia muitas etapas do trabalho a serem cumpridas. A seguir, vamos conhecer algumas dessas etapas. Do cafezinho, da muda que era plantada para a plantinha, para a árvore crescer e produzir fruto, esse tempo demorava 4 anos. E depois tinha o processo para esse café estar transformado aqui, ó, e ensacado, tá? Para ser vendido. Vamos conhecer. Atividade 1. Cada legenda a seguir descreve uma das fases do processo de produção nas fazendas de café. Recorte as imagens do anexo 3 e colhe-as no espaço correspondente por cada legenda. Vocês já devem ter recortado o anexo, mas para quem não recortou, fique atento à aula e depois, com calma, vocês recortem o anexo em casa, tá certo? Tranquilamente. Então, vamos observar a aula. É o anexo 3 de História e Geografia. Então, vamos lá. Os trabalhadores das fazendas derrubavam matas e depois colocavam fogo no que sobrava. Naquela época, as pessoas não viam problema em usar esse método para limpar a terra e plantar. Então, vamos lá. Que imagem nós vamos colocar aqui? Justamente essa, né? Do trabalhador cortando a árvore para usar a mata para a plantação do café. O café era plantado por meio de sementes ou mudas. Depois, esperava-se até que o cafezal se formasse e os frutos pudessem ser colhidos, o que às vezes demorava mais de 4 anos. Então, vamos lá. É a mudinha, né, sendo plantada, todas as mudinhas sendo plantadas, e até ela ficar grande, como naquela primeira imagem, é isso aqui, ó, de 4 anos ou mais. Para colher o café, usava-se a mão de obra de homens, mulheres e crianças, escravizados ou imigrantes, dependendo da época. Havia 2 métodos para colher o café. Corriam-se as mãos pelos galhos para derrubar os frutos, ou chacoalhavam-se os grãos chacoalhavam-se os galhos para que os grãos caíssem sobre um pano estendido no chão. Então, eles tinham várias
técnicas, né, para colher esse café. E na verdade não eram só os homens que trabalhavam na plantação de café, tinha mulheres e tinham crianças também naquela época. Nessa etapa, o café era lavado e em seguida espalhado pelo terreiro para que secasse ao sol. À noite, para não serem umedecidos pelo sereno, os grãos eram recolhidos e guardados. Pela manhã, eram colocados novamente ao sol quando estivessem secos e eram descascados. Então, todo aquele café colhido, ele precisava ser lavado e depois colocado ao sol para que pudesse ser seco. Tá? Esse é um processo, uma etapa do processo do café. Depois de lavado e descascado, o café era ensacado. Então, as sacas eram levadas até as cidades ou até os portos, inicialmente no lombo de burros, depois por trens, onde eram embarcados em navios que levavam para o exterior. Então, inicialmente, esse transporte era feito através dos animais, né? No caso, eles utilizavam os burros, e mais tarde foram construídas as ferrovias. Então, o café passou a ser transportado através dos trens. Então, essa toda etapa da produção do café, do plantio do café, até o café ser vendido. Trabalhadores nas fazendas de café, escravizados e imigrantes. Quem eram as pessoas que trabalhavam nas fazendas do café? No último caderno do 2º ano, você estudou a cultura africana e como os africanos eram capturados, trazidos para o Brasil e escravizados. Descobriu também que era péssimo o tratamento dado a essas pessoas. Os cafeicultores eram grandes compradores de escravos. Em suas fazendas, essa mão de obra era de grande importância e, por um período, foi a única a ser empregada na lavoura. Então, vocês já aprenderam lá no 2º ano como os negros eram trazidos da África para trabalhar no Brasil, para serem escravos aqui no Brasil. Ou seja, eles trabalhavam e não recebiam salário algum. Por isso, eles trabalharam e no início das plantações de café, eles começaram a trabalhar também. Mas depois, a partir de 1850, alguns fazendeiros de café passaram a empregar trabalhadores livres, ou seja, que receberiam salários. Em sua maioria, esses trabalhadores eram imigrantes italianos que saíram da sua terra devido às péssimas condições de sobrevivência que enfrentavam. Ou seja, a partir de 1850, os italianos que saíram da Itália, do seu país, por vários motivos, por dificuldades que eles encontravam lá, eles vieram também trabalhar nas plantações de café no Brasil. Nessa época, eles recebiam salário pelo seu trabalho, eles não eram considerados escravos, tá? Eles acreditavam que no Brasil teriam uma vida melhor. A maioria tinha a esperança de trabalhar e, com seu salário, juntar dinheiro para comprar um pedaço de terra para ali plantar e viver com sua família. Então, quando eles viam da Itália para cá, o sonho deles era esse: trabalhar, ter uma vida melhor e construir, né? Ter um pedaço de terra para plantar e viver ali com sua família. Página 151, continuando. A fazenda de café. Mesmo destinando-se principalmente ao cultivo do café, as fazendas também produziam quase tudo aquilo que era necessário para a sobrevivência de seus moradores. Criavam animais, plantavam milho, trigo, arroz, feijão e batata, fabricavam farinha de trigo, de mandioca e de fubá. Também produziam pão, biscoitos, sabão, velas de sebo, entre tantas outras coisas. Nas oficinas, os ferreiros faziam enxadas, foices e até talheres. Os marceneiros fabricavam os móveis e outros produtos de madeira. As fiandeiras e costureiras fiavam algodão e faziam as roupas para os trabalhadores. Os curtumeiros trabalhavam com couro dos animais e produziam arreios, laços, amarras e botas, entre outros instrumentos para a fazenda. Pode-se dizer que se fazia quase tudo o que era necessário para a sobrevivência dos moradores. Apenas produtos como sal, pólvora e ferro tinham de ser comprados na cidade. Para dar conta de todas essas atividades e fazê-las funcionar bem, os espaços de uma fazenda de café tinham de ser muito bem distribuídos. Conheça um pouco mais sobre uma fazenda de café observando a ilustração a seguir e lendo as legendas.
Naquela época ainda não tinha aquela total relação de dependência entre o campo e a cidade. As fazendas, a zona rural, principalmente a de café, ela tinha tudo aquilo que era necessário para a sobrevivência deles lá, desde a alimentação quanto à produção de produtos simples, né? Aqui tem as enxadas, lá dos ferreiros fabricavam as enxadas, as foices, os talheres, as costureiras, né? Fiavam algodão, faziam roupas para os trabalhadores. Então, nessa época, ainda não tinha aquela relação de interdependência entre o campo e a cidade. Vamos conhecer os espaços de uma fazenda de café. Vamos observar aqui, ó, a legenda. 1. A roça de café. Então, aqui ao fundo tem toda a plantação do café. 2. O moinho d'água. Esse moinho d'água, para que ele servia? Ele servia tanto para irrigar a plantação, quanto para a criação dos animais, higiene pessoal, uso doméstico nas casas, para o consumo de todas as pessoas que moravam e as que trabalhavam ali. 3. A sede da fazenda. Essa casa grande aqui, ó, essa casa maior era chamada de sede da fazenda. Ela era do proprietário, tá? Do fazendeiro. 4. A horta. Desse lado, organizava-se a horta. E essa horta, para que servia? Para a subsistência da família grande, da família do proprietário, mas também para o consumo dos trabalhadores, de todas as pessoas lá da fazenda. 5. Terreiro de secar o café. Todo o café plantado lá, depois de colhido, ele vinha para um terreiro como esse, onde ele era lavado e secado. 6 e 7, tem o curral e o pasto. Então, tem o curral e o pasto, onde ficavam os animais. Esses animais serviam para o trabalho, para o transporte e também para a alimentação. E 8, a casa dos trabalhadores. Aqui ficava, em geral, a casa dos imigrantes, das pessoas que trabalhavam na colheita desse café e nos serviços domésticos da fazenda, certo? Por isso que a gente fala que nessa época ainda não tinha aquela relação de interdependência. A fazenda do café, ela tinha espaços para que tudo que eles precisassem, eles tinham ali. O café e o desmatamento. Na aula anterior, vocês conversaram bastante sobre desmatamento, sobre as consequências do desmatamento, mas em relação ao café, o que o café tem a ver com o desmatamento? Por que isso acontece? O café, plantado principalmente nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, provocou ao longo dos anos mudanças na paisagem natural da região, transformando as florestas e os campos agrícolas. Para dar lugar às plantações de café, cortavam-se as árvores maiores para que essas, ao cair, derrubassem as menores. Depois colocava-se fogo no terreno, acabando com a madeira de sobrado. Quando a terra se tornava improdutiva, ela era abandonada. Novas terras eram adquiridas e os cafeicultores derrubavam a mata da mesma forma. Madeiras nobres eram cortadas e queimadas. Animais eram mortos ou espantados. Leia o que já escrevia em 1847 um rico produtor de café do Vale do Paraíba, Francisco Peixoto de Lacerda Werneck, o Barão de Pati de Alferes. Olha esse retrato aqui, essa pintura. É de um desmatamento de uma floresta. Foi pintada pelo pintor, pelo artista Johann Moritz, em 1835. Quer dizer, tinha lá a floresta intacta e eles chegavam, cortavam as árvores grandes, as árvores maiores, e essas, quando caíam por cima das menores, quebrando também. Os animais da região fugiam ou eram mortos. E o que acontecia com esse solo? Eles colocavam fogo, nessa madeira, destruindo assim a riqueza das árvores, da natureza. E depois de um certo tempo, quando esse solo já não servia mais, eles abandonavam, porque esse solo se tornava improdutivo, não tinha mais os nutrientes para a plantação crescer. Então, quando esse solo tornava-se improdutivo, eles iam para outra região e desmatavam uma outra região para poder fazer o plantio do café. Então, ele escreveu: o maior desperdício é que quase todos os lavradores deixavam apodrecer das madeiras sobre a terra. Eles põem fogo sobre elas sem dó. Ao derrubar as matas virgens,
lançando-se fogo, estão devastando. O que é devastando? Eles estão destruindo a terra, arruinando preciosidades. O que seria essa preciosidade? Uma coisa muito valiosa, né? A preciosidade é uma coisa muito valiosa, ou pela beleza ou pela raridade, quer dizer, porque existem poucas espécies. Em menos de uma hora, derrubavam o que a natureza levou séculos para criar. Século é um período de 100 anos. Então existiam naquela época espécies de plantas, de árvores, que até elas se formarem e ficassem extensas, elas demoravam séculos para se formarem. Se não tomarem cuidado, nem elas nem a sua 10ª geração poderão utilizar o solo que sobrou. O que é a geração? É um conjunto de pessoas que possuem a mesma idade no mesmo período. Então, ele fala assim, que se eles não tomassem cuidado com a terra e não replantassem o que eles estavam destruindo, nem a próxima geração iria utilizar o solo, porque aquele solo estaria totalmente destruído, tá? Você já conhece as consequências do desmatamento. Vamos rever esse conceito na próxima atividade. Atividade 2, página 150. Segundo o Barão de Patialferes, qual era o maior desperdício praticado por quase todos os lavradores? Quando eles cortavam as árvores e elas caíam ao chão, o que eles faziam? Que desperdício era esse? O maior desperdício era deixar a madeira apodrecer sobre a terra e atear fogo nela. Ou seja, além deles arrancarem, destruírem as árvores, a madeira que era tirada lá não era aproveitada para a confecção de móveis ou qualquer uma outra coisa. Era desperdiçada, por quê? Porque eles colocavam fogo nela e deixavam elas ou deixavam apodrecendo sobre a terra. Então, além do desmatamento, tinha o desperdício de toda aquela madeira para aquele lugar. 2. De acordo com o texto escrito pelo barão, quais eram as consequências da atitude dos lavradores? O que isso causaria para a próxima geração? Segundo o texto, a atitude dos lavradores devasta a terra, destruindo preciosidades que a natureza levou séculos para criar. Ou seja, alguma espécie de árvore nativa daquela região poderia depois demorar mais 100 anos, mais um século, para se formar novamente, tá? Então, eles destruíam preciosidades da natureza. Agora nós vamos para o em casa, tá? Releia o tópico na época do café, na página 146 e responda. Por que as fazendas do café eram as que mais geravam riqueza para os seus donos? Então, se não lembrou, volta à aula, assiste a videoaula novamente, refaz a leitura lá da página 146. É muito importante que vocês leiam, que vocês retomem a leitura. Quanto mais vocês lerem, mais facilidade para interpretar, para conseguir encontrar as respostas vocês terão, tá certo? E o registro dessa atividade deverá ser feito no caderno. 2. Numere os quadrinhos de acordo com a ordem que acontece o processo na produção de café. Então, aqui tem as várias etapas e vocês vão numerar de acordo. Onde é o 1, onde é o 2, onde é o 3. Aqui tem o mapa. Vocês vão fazer a leitura do mapa. Como que é ser feita a leitura? Através da observação de todas as informações que esse mapa me traz, inclusive as legendas. Após eu fazer a leitura, eu fazer a observação dos dados do mapa, vocês vão responder as questões. E a C, questão C. Por que ocorreu esta mudança? O registro também deverá ser feito no caderno. Bom, espero que vocês tenham aprendido bastante na aula de hoje sobre as plantações do café e todo o seu processo. Então, o roteiro de atividades para casa. Assistir a videoaula e fazer as atividades, ou seja, se você assistiu agora pelo Facebook, ou se sentir necessidade de assistir novamente pelo YouTube, reveja, assista, pare o vídeo quantas vezes for necessário. Fazer os exercícios 1, 2 e 3 das páginas 155 e 156. Tirar uma foto das atividades, lembrando das respostas quando ser necessário ser registradas no caderno. Tirar uma foto das atividades e enviar para o seu professor da escola, tirar dúvida e realizar as correções. Todos os professores estão à disposição para atendê-los, ajudá-los, esclarecer e tirar qual dúvida for necessária, tá? E um recadinho sempre para os pais ou responsáveis.
se possível, acompanhar a leitura realizada por seu filho. Caso ele tenha dificuldade na leitura, poderá auxiliá-lo nesta tarefa, lendo junto com ele, ajudando a decifrar palavras e compreender o que está sendo lendo. Toda vez que o papai, a mamãe, a vovó, alguém senta para ler, ele está investindo um tempinho no seu filho e com certeza o retorno virá. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima. Tchau, crianças!